A Groenlândia parece um dos países mais inúteis do planeta. Quase toda ele está coberta por gelo. As temperaturas podem chegar a dezenas de graus negativos. Existem poucas cidades, poucas estradas e menos de 60 mil pessoas vivem em uma área maior do que Itália, França e Reino Unido somados. Então surge uma pergunta: se a Groenlândia é tão isolada, tão gelada e tão difícil de habitar, por que os cientistas estão lutando para dominá-la ela? Porque os cientistas do mundo inteiro estão estudando ela e porque até os Estados Unidos já tentou comprá-la. E porque especialistas acreditam que o futuro do comércio mundial marítimo vai passar no meio desse monte de gelo. A resposta envolve navios, rotas comerciais, bilhões de dólares e muitos recursos escondidos por trás daquela camada de gelo escondida. É uma corrida geopolítica que pode definir o futuro do Ártico. Hoje você vai descobrir por que a Groenlândia deixou de ser o país mais esquecido do planeta e isolado e se tornou um dos pontos mais importantes que a gente tem hoje. Quando as pessoas olham no mapa, pensam que a Groenlândia é só um pedaço de gelo escondido no meio do mapa. Um enorme pedaço de terra esquecido no extremo norte, com apenas frio, gelo, poucos habitantes e nada além disso. E durante uma boa parte do século, as pessoas também pensavam mais do mesmo. Parecia distante demais, hostil demais e sem importância econômica suficiente para chamar a atenção. Afinal, quem iria querer investir bilhões de dólares numa ilha completamente congelada? Mas existe um detalhe que quase ninguém percebia. Ela ocupa uma posição muito estratégica. Entre a América do Norte, Europa e o Oceano Ártico. E essa localização faz dela uma peça extremamente importante. Principalmente para quem pensa em comércio marítimo e segurança internacional. Porque quando observamos o mapa mundi de verdade, observamos algo muito interessante. A Groenlândia está praticamente em um dos pontos mais importantes do hemisfério norte. E isso muda completamente a forma que o governo enxerga aquele ponto. Agora vem uma grande virada dessa história. A Groenlândia não é só um pedaço de gelo. Por trás daquele gelo, existem muitos recursos naturais que o governo está tentando pegar. E quando falamos de riqueza, estamos falando de coisas que fazem movimentar trilhões de dólares. Geólogos afirmam que aquela região tem reservas significativas de petróleo, gás natural, urânio, zinco, ferro, cobre e principalmente terras raras. Talvez você nunca tenha ouvido o termo terras raras. As terras raras estão presentes praticamente em todas as tecnologias modernas. Celular, computador, carros elétricos, turbinas eólicas, sistemas militares e satélites. Sem esses materiais, boa parte dessas tecnologias nunca existiria. E esses materiais estão localizados em alguns pontos do mapa que a gente tem hoje. Por isso a possibilidade de novas reservas estar na Groenlândia chama tanta atenção. De repente, uma ilha que parecia algo inútil começa a chamar muita atenção e pode mudar completamente a história. E isso é apenas só o começo. Mas antes de continuar, eu peço que você deixe o seu like, se inscrever-se, principalmente para você que gosta de histórias, oceanos, você que tem curiosidade de saber muito mais sobre o mundo marítimo. Agora vamos entender por que a Groenlândia tem a capacidade de mudar completamente o comércio global. Durante séculos, os navios que viajavam entre a Europa e a Ásia seguiam relativamente o caminho parecido. Passava pelo Oceano Índico, o Canal de Suez e o Mar Mediterrâneo. Então seguiam essas rotas. E essa rota funciona. Mas existe um problema. Ela é longa, muito longa. Agora, se existisse uma rota muito menor, uma rota capaz de economizar milhares de quilômetros, economizar dinheiro, tempo, combustível e recursos. Durante muito tempo isso parecia impossível, porque o Ártico era praticamente intransitável. O gelo bloqueava grande parte dessa navegação, mas a história começou a mudar. Nas últimas décadas, a temperatura do gelo diminuiu, e com isso algumas coberturas começou a se reduzir. E isso abriu uma possibilidade que está chamando a atenção do mundo inteiro. Novas rotas marítimas, novas rotas que passam pelo extremo norte e que passava perto da Groenlândia, e que podem encurtar viagens de continentes. Para empresas de navegação, isso significa muito dinheiro, mas muito. Para governos, isso significa influência. E para os mais estratégicos, significa oportunidade. E é exatamente isso que fez os governos mirarem tanta atenção na Groenlândia, porque ela está localizada em uma das posições mais estratégicas dos comércios marítimos. Agora pense algo interessante. Você provavelmente já ouviu falar no Canal de Suez. Milhares de navios passam por ele todos os anos. Grande parte do comércio mundial também passa por ele. Mas o bloqueio causado por Ever Given nos mostrou uma coisa muito interessante. A gente não pode depender exclusivamente de uma única rota, porque o mundo inteiro sofre com isso. Foi nesse momento que todos os países começaram
a enxergar novas rotas para parar de ficar dependente. E o Ártico voltou a ser o centro das atenções, e não que o canal de Suez vai parar de perder sua importância. Muito pelo contrário. Significa que muitas empresas vão começar a utilizar novas rotas, dependendo da sua condição climática e econômica. Se isso acontecer, a Groenlândia pode se tornar ainda muito mais estratégica, porque ela está posicionada em uns lugares que está em um ponto mais importante das suas mudanças. Agora vem uma das partes mais impressionantes dessa história. O interesse dos Estados Unidos comprar a Groenlândia não vem de hoje. Ela vem de décadas. E muita gente ficou surpresa quando surgiram notícias que os Estados Unidos tentou comprar a Groenlândia. Para muita gente parecia piada, para outros era mentira, mas não é. A posição da ilha é extremamente estratégica. Quando você observa o mapa do hemisfério norte, percebe rapidamente que a Groenlândia serve uma ponte entre América do Norte, Europa e Ártico. Militarmente, isso tem um enorme valor e geopoliticamente também. Além disso, conforme novas rotas marítimas vão surgindo, a Groenlândia também vai ganhando um enorme valor. É por isso que os governos observam a região com tanta atenção, porque no mundo geopolítico existe uma regra muito interessante. Nem sempre o território mais valioso é aquele cheio de pessoas, mas sim o território que está na localização certa. E a Groenlândia está exatamente no lugar certo. Mas existe uma história ainda mais impressionante. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos construíram uma base científica chamada Camp Century. Por fora, parece apenas uma base científica, mas existe um projeto muito mais ambicioso por trás dela, chamado Projeto Ice Orm. A ideia era utilizar túneis escavados e construir uma espécie de cidade militar debaixo do gelo da Groenlândia. O plano incluía uma infraestrutura capaz de operar em umas regiões mais remotas do planeta. Tudo isso em meio a uma tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas existia um problema. O gelo não era tão estável quanto os engenheiros imaginavam. Com o passar dos anos, as camadas de gelo começou a se comprometer rapidamente. O projeto acabou por ali, mas a história ainda não terminou, porque grande parte dos resíduos continuam presos no gelo até hoje. E é aí que vem uma enorme preocupação. À medida que o clima esquenta e o gelo derrete, alguns cientistas temem que alguns resíduos científicos começam a aparecer novamente. É tipo história que parece roteiro de filme, mas não, isso é verdade. Enquanto isso, também outro país acompanha a mudança da região, a Rússia. E talvez ninguém esteja levando tão sério o Ártico como os russos. O país possui uma das maiores costas voltado para o Oceano Ártico. E há anos investem pesado em estruturas na região, como portos, bases e principalmente quebra-gelos. Os quebra-gelos são ferramentas usadas, projetadas para quebrar o gelo para abrir caminho. Sem eles, muitas áreas continuam inacessíveis por causa do gelo. A Rússia possui uma das maiores frotas desse tipo de ferramenta no mundo. Alguns quebra-gelos são movidos por energia nuclear. E isso seria impossível. São movidas a energia nuclear. E seria impossível se elas fossem movidas a combustível convencional. E existe uma razão para esse investimento todo. Se o Ártico se tornar uma das regiões de rotas marítimas utilizadas, quem possui infraestrutura e experiência terá uma enorme vantagem. E a Rússia sabe muito bem disso. E eles agem como essa transformação tivessem já acontecendo. Agora vem algo que muita gente não espera. A China entrou na disputa. Quando falamos em Ártico, poucas pessoas pensam diretamente na China, mas o país também está de olho na região, e o motivo é simples, o comércio. A economia chinesa depende fortemente do seu comércio marítimo. Grande parte das exportações viajam pelo mar. Por isso que qualquer coisa que faça reduzir distância e tempo chama a atenção do país. A China vem investindo milhares de dólares em pesquisas polares, parcerias internacionais e infraestrutura logística. Porque ninguém quer ficar de fora se o Ártico realmente se tornar uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. Mas existe um motivo muito mais interessante pelo qual os cientistas estão estudando a Groenlândia. E não tem relação direta com política, não tem a ver com navios, nem com minerais. Tem relação com o próprio planeta. Possui uma das grandes reservas que a gente tem de gelo. Uma quantidade tão gigantesca que isso influencia em climas e oceanos em uma grande escala global. E o problema é que esse gelo está mudando. Pesquisadores monitoram constantemente a sua temperatura, seu deslocamento e sua velocidade de derretimento. Porque essas pequenas mudanças podem fazer grandes efeitos ao nosso planeta. Alguns estudos indicam que a água doce, proveniente do derretimento, pode atrapalhar alguma parte do oceano. Entre elas, sistemas que podem distribuir o calor no planeta. Isso significa que esses acontecimentos não afetam só quem mora na Groenlândia, mas centenas de pessoas e milhares que vivem fora dela também. E é exatamente isso que torna a região tão importante para a ciência. Ela funciona como se fosse um laboratório natural que estuda a influência dela sobre o oceano. Depois de tudo isso, finalmente vamos responder a sua pergunta. Por que todo mundo quer a Groenlândia?
À primeira vista, ela parece apenas uma ilha extremamente congelada. Mas quando observamos algo com atenção, ela é extremamente valiosa. Reúne 3 coisas que chamam muito a atenção. A primeira, recursos naturais. Debaixo daquele gelo, existem os minerais mais importantes que pode se tornar cada vez mais valioso ao passar do tempo. A segunda, posição geográfica. A ilha ocupa um dos pontos mais estratégicos do hemisfério norte, entre continentes e, possivelmente, novas rotas comerciais, e questão também de logística militar. A terceira, o fundo dos oceanos. O que acontece na Groenlândia pode influenciar correntes marítimas, rotas comerciais, infraestrutura portuária e até mesmo a forma que os navios cruzam o planeta. Por isso que os governos mais potentes do mundo estudam ela, como a Rússia, a China e Estados Unidos. Durante séculos, a Groenlândia era só passada por um país extremamente remoto, um lugar distante demais para se importar. Mas hoje a história é completamente diferente. Escondido sob o gelo, existe uma das coisas mais importantes que a Groenlândia possui. Existe influência, existe comércio, estratégia e talvez uma parte mais impressionante é o futuro dos oceanos. Agora comenta aqui embaixo. Eu quero saber se você imaginaria que a Groenlândia teria um futuro como esse. Talvez um dos países mais importantes do mundo.